Bom, o primeiro passo aqui é a gente instalar o servidor de banco de dados, o MySQL. Para isso, apt-get install MySQL server MySQL client. Enter. Sim, enter. E vamos aguardar a instalação. Ok, nesta tela aqui, a gente precisa inserir uma senha para o administrador do banco de dados. Embora ele tenha o nome de root, esse root não tem nada a ver com o root do Linux. Vamos inserir aqui uma senha qualquer. Eu vou colocar o root mesmo. Ok. Usuário root, senha root. Repetindo. Ok. Muito bem, a instalação finalizou. O MySQL no Debian, desta forma como eu instalei, ele é inicializado automaticamente. Para verificar, basta digitar o comando service MySQL status. E aqui ele mostra algumas configurações da versão. Essa tela indica que o MySQL está rodando. Eu posso também já entrar dentro do sistema gerenciador de banco de dados do MySQL e ter mais algumas informações ou começar a criar e manipular o banco de dados. Para isso, a gente digita o comando MySQL -h localhost -u, o root, que é o usuário, -p, enter. Ele vai pedir aqui a senha do administrador do banco de dados, aquela da tela azul, root, a senha que eu cadastrei, enter. Estou aqui dentro do MySQL. Aqui entram as instruções para você criar banco de dados, criar tabelas. Por exemplo, eu tenho aqui uma instrução que é show databases, para verificar as bases de dados, ponto e vírgula, enter. Ele me mostra aí algumas informações. Em aulas futuras, nós vamos aprender a mexer também com o MySQL. Esse, inclusive, é um dos tópicos que cai na certificação Linux LPI. Para sair aqui, vamos digitar Ctrl D. Combinação de teclas Ctrl D. Tem aí o by, ele saiu do MySQL. Então, para o nosso servidor LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, a gente sempre começa instalando aí o MySQL. Vamos agora instalar o servidor web Apache. Vamos limpar a tela. Novamente, apt-get install Apache 2, que é a versão do Apache. Enter. Sim. O repositório Debian já traz suporte a todos esses serviços. Basta usar aí o apt-get. É bem simples a instalação do Apache. Também em aulas futuras nós iremos aprender a criar hosts virtuais, configurar o DNS. Por hora, a ideia aqui é preparar o pacote LAMP, principalmente para desenvolvimento da linguagem PHP e do banco de dados MySQL. Muito bem, limpar a tela. Novamente usar o comando service, no caso Apache 2. Status. Apache 2 está rodando. Esse service Apache 2 status ou service MySQL
é uma forma de eu verificar o serviço, de eu parar o serviço. Por exemplo, service Apache 2 stop. Ele para aí o web server. Service Apache 2 start. Ele reinicia o web server. Quando a gente faz qualquer alteração, a gente tem que reiniciar o serviço para que as alterações entrem em vigor. Então tenho mais um comando aqui que é o service Apache 2 restart. O restart, ele reinicializa e atualiza os serviços aí. Ok. Para testar também o servidor web Apache, eu vou pegar aqui o IP desta máquina, ifconfig eth0. Lembrando aqui do nosso cenário, onde eu tenho aqui um servidor virtualizado e a máquina real como cliente, diretamente conectada aqui nesse servidor. Isso simula um ambiente de desenvolvimento, mas também isso daqui é usado profissionalmente. O Linux é o sistema operacional mais usado com o LAMP. Ok, vamos continuar. Para testar então o servidor web, eu pego aqui o IP 192.168.246.130. Eu tenho aqui um diretório, vou limpar a tela novamente. cd/var/www, enter. Esse caminho aqui, essa pasta www, é onde estão hospedados os sites. O Apache ele vem aqui com um arquivo de teste, de exemplo, index.html. Esse arquivo aí eu posso até visualizar, cat index.html. Eu tenho aqui simplesmente um código HTML dizendo aí it works, está funcionando. Eu tenho aí então uma página hospedada. Tendo o IP ifconfig eth0, eu consigo na máquina real apontar o navegador, o browser, que é o cliente, para este IP e automaticamente ele vai carregar esse itworks aí, que é a página de exemplo hospedada no servidor Apache. Vamos fazer o seguinte então, vamos à máquina real e vamos digitar aqui o IP 192.168.246.130. Esse daqui, ó, 192.168.246.130. 246.130. Vamos dar um Enter. Ele aparece aqui a palavra It Works. Significa que está rodando, está funcionando aí o nosso servidor web. Se eu parar o servidor web, vamos fazer isso. Service Apache 2 stop, Enter. E tentar atualizar aqui a página do micro real. Ele não vai encontrar. Se eu subir novamente o serviço, Start, Enter. Vamos atualizar aqui o navegador. Ele volta a funcionar. Então o Apache já está funcionando. Próximo passo, instalar aqui o PHP. Ok, vamos lá. Vamos limpar a tela. Novamente, o repositório do Debian também tem suporte ao PHP. apt get install php 5 lib apache 2-mod-php 5. Enter. Vamos aguardar a instalação.
Muito bem. Como o PHP é uma funcionalidade que se integra ao Apache, para testar eu vou precisar aqui escrever um código simples em PHP e no navegador de internet tentar abrir esse código. Vamos dar aqui um ls, eu tenho aí index.html, vou usar o editor de textos VI, vamos colocar aqui teste.php. A extensão .php é interpretada e ele faz aí a devolução do resultado. Vamos dar um Enter, id insert, interroga PHP. A tag com interroga PHP significa que aí dentro tem um código PHP. Eu vou colocar assim, ó, print hello world. Você pode substituir o print pelo echo. E aqui a gente fecha com interroga sinal de maior. Essa daqui é uma tag PHP, entre aspas. O servidor vai interpretar esse código e vai escrever Hello World no browser, no navegador. Vamos salvar aqui, ESC Shift WQ, Enter, ls. Tenho aqui o arquivo teste.php. Como que eu vou testar para ver se esse arquivo funcionou? Eu vou abrir novamente aqui o navegador. Digamos que o servidor web ele processa o PHP e devolve um arquivo para o navegador. Esse arquivo no formato sempre HTML. Vamos colocar aqui, ó, 192.168.246.130, que é o IP aqui do servidor, barra esse nome de arquivo, teste.php. Enter. Bacana, apareceu aqui Hello World. Ele interpretou o código PHP. Muito bem, uma outra coisinha que eu posso fazer aqui, bem importante, um outro código PHP, vamos limpar a tela. Usar o editor VI de novo, é o VI. Vamos colocar aqui info.php. Importante para a gente verificar aí a versão que foi instalada, qual a versão que nós estamos usando. Dá um Enter. Mais uma vez, menor id insert, menor interroga PHP. Eu vou colocar aqui PHP info, parênteses, ponto e vírgula, interroga, sinal de maior. Essa linha PHP info exibe aí a documentação, a versão do PHP. Aquela linha anterior apenas imprime na tela Hello World. Vamos salvar. Enter. Clear Enter. ls. Eu tenho aqui então info PHP. Basta lá no navegador de internet a gente mudar aqui de teste.php para info.php. Ele vai interpretar aquele código lá e tenho aqui a versão do PHP que foi instalado e mais algumas informações aí. Muito bem, o nosso serviço de PHP está instalado e funcionando perfeitamente. Falta agora uma última ferramenta de apoio ao banco de dados, uma ferramenta visual bastante usada também em apoio aí ao LAMP, que é o phpMyAdmin. Vamos lá então novamente no Linux, vamos colocar aqui apt-get install phpMyAdmin. Enter. Sim. Enter. Aqui ele pede para a gente selecionar qual é o servidor web. Estamos usando o Apache 2, barra de espaço, tab, ok.
Aqui ele está perguntando se a gente quer configurar o banco de dados integrando aí com o phpMyAdmin. Sim. Ele está pedindo uma outra senha. Eu costumo deixar a mesma senha do administrador do banco de dados, no caso o root, a senha que eu usei. Pode ser qualquer uma. Repetindo a senha. Confirmação. Instalado. Mais uma vez, para testar este serviço, vamos à máquina real e no navegador de internet vamos digitar o IP do servidor /phpMyAdmin. Enter. Ele abre aqui esta tela de login. Vamos colocar aqui o nosso usuário root, a senha root, executar. Estou aqui dentro da interface gráfica para gerenciar aqui o banco de dados, o MySQL. Por exemplo, vou criar aqui um banco de dados, DB Database Test, criar. Vamos aqui ao servidor Linux, limpar a tela. Vamos entrar aqui no MySQL, -h, localhost. Localhost porque eu estou dentro aqui do servidor, então eu estou manipulando o banco de dados a partir do próprio servidor, por isso que é local. No caso aqui, quando eu uso o navegador da internet, não é local, por isso que eu aponto qual que é o IP. Futuramente a gente vai aprender a configurar DNS e a gente aponta o nome do servidor, por exemplo. -u, root, -p, a senha root. Vamos colocar aqui o comando show databases, ponto e vírgula no final. Aqui são instruções SQL. E temos aqui o DB test que eu criei usando ali a ferramenta phpMyAdmin. Uma última dica aqui, Ctrl D. No web nós vamos ter vários sites aí hospedados. Então, é uma boa prática eu criar uma pastinha para organizar o conteúdo do nosso site aí. Vamos dar um ls aqui. Vamos criar aqui mkdir site1. Ok. Aqui eu vou mover o arquivo index.html para dentro desse site 1, mvindex.html, espaço site 1. Esse comando ele recorta daí o index e cola dentro do diretório site 1 que eu acabei de criar. Enter, ls, ok. Vamos voltar aqui para a máquina real. Eu digitando aqui agora o IP do servidor, sem /phpMyAdmin, sem nada, ele vai me mostrar agora essa estrutura aqui com um diretório site 1. Se eu clicar aqui, eu tenho It Works. Futuramente a gente vai aprender a configurar melhor aí o Apache, criar aí os hosts virtuais, configurar DNS, mas com esses serviços que a gente instalou, já dá para hospedar aí um site dinâmico, desenvolver aí a linguagem PHP, brincar aí com o MySQL. Mesmo eu deslogando aqui do servidor, dando um exit, todos os serviços vão continuar funcionando. No caso do Debian, tudo isso que eu instalei nessa videoaula vai inicializar automaticamente junto aí com o servidor.